noite, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos mais um dia aprendendo a palavra do Senhor. Viemos aqui, a irmã Kátia veio aqui. Vamos ver o que é que Deus tem para nos falar aos nossos corações. Vamos aprender a palavra dele, vamos meditar. Vamos se aprofundar aprendendo a palavra de Deus, né, meus irmãos, minhas irmãs? Tô ajeitando aqui os cabelos. Estava estudando, estava trabalhando. Eu me viro em muita coisa, sabe, meus irmãos? Porque eu trabalho fora, eu trabalho também em casa e tiro um tempinho para aprender a palavra de Deus e passar para minhas irmãs e meus irmãos. Amém? Então, a gente temos que dividir o nosso tempo, né? E também temos que ter um tempo para Deus, ter um tempo para orar, ter um tempo para agradecer, ter um tempo para adorar Ele, é isso? E ter um tempo também de aprender a palavra dEle. Porque quem nos fortalece, quem nos dá força é o Senhor. Então, tudo que a gente fizer para Deus é tão pouco pelo que Ele faz por nós. É isso? Vamos fazer nossa oração de agradecimento e Deus tem uma palavra para nos dar, para a gente receber no nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus, viemos aqui, Pai, te agradecer por mais um dia. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Senhor, por o Senhor suprir as nossas necessidades, colocar o pão na nossa mesa. Obrigada, Deus, pela nossa família, pelo trabalho. Obrigada a Deus pelos livramentos, por o Senhor ter guardado nós na saída, na chegada, guardado nossos familiares, nossos filhos, nossos parentes. Obrigada, meu Deus. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo, pelo dia, pela tarde, pela noite, pela chuva, pelo frio, pelo sol. Gratidão a Ti, Senhor. Um coração grato, eu creio, Deus, que o Senhor recebe a nossa oração. Deus nos conceda um dia abençoado, uma tarde abençoada ou uma noite abençoada, Pai. Conceda todos esses aos meus irmãos, às minhas irmãs, não sei a hora que eles vão ouvir a Tua palavra, Senhor, mas que o Senhor esteja presente na vida de cada um, na casa de cada um e no coração de cada um deles, Pai. Cuida dos Teus filhos, cuida das Tuas filhas, Jesus. Protege e livra de todo mal, Senhor. Abençoa essa nação, abençoa os nossos governantes. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer uma nação melhor para nós. Abençoa aqueles países, meu Deus, que estão nos frios, nas águas, os estados. Que a Tua misericórdia venha alcançar cada lugar desses, Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. A gente vai meditar quando os irmãos tiverem um tempo. Abra sua Bíblia, medite nessa palavra Gênesis 12:1, que é uma palavra muito conhecida. E muitas vezes a gente temos, meus irmãos, que se afastar, seguir para outros lugares. Como diz, né? Quando a gente tem filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal, uma menina e um menino, né? E quando a gente cria nossos filhos casa, sai de casa, constrói a família dele. Então, a gente já, né? Então, o filho, quando casa e vai embora, constrói a família dele, e ali ele tem que ser, né? Isso, a gente já se torna um parente. Aí fala assim, irmã Kátia, mas a gente não se torna mãe? Não, a gente vai continuar sendo mãe dos nossos filhos, mas a gente se torna um parente. Por quê? Porque Deus permitiu que ele construísse a família dele. Então, a família dele vai ser a esposa, o marido, os filhos, não é isso? E aí a gente já... Então, mesma coisa, essa palavra significa isso. Eu creio que o Espírito Santo vai dar o entendimento a vocês também. É Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teus pais, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então, o que quer dizer? Quando nossos filhos casam, até nós mesmos, quando a gente mora com nossos pais, a gente
constrói nossa família. E é como Deus está dizendo para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Muitas vezes, meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Muitas vezes Deus manda a gente ir por um caminho e a gente vai pelo outro. Aí é o caminho do abismo, porque Deus mandou a gente por ali. Vai por ali, que ali tem algo que eu tenho para te dar, para te livrar. Aí muitas vezes a gente sai de uma terra sem a direção de Deus e vai para outra. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente faz algo que não está do agrado de Deus, que não é no tempo de Deus. Aí a gente não faz o que Deus quer. Aí a gente vai fazer o que a gente quer. E muitas vezes a gente, como se diz, como licença da palavra, a gente quebra a cara, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não é do jeito que Deus está mandando, como Deus mandou Abraão sair da terra dele. E ia sair, ó. Então o Senhor disse a Abraão: saia da terra, do meio dos teus parentes e da tua casa de seus pais, e vai para a terra onde eu mostrarei. Muitas vezes Deus mostra um caminho para a gente vai pelo outro. A gente não dá ouvido ao Senhor. Muitas vezes a gente quebra a cara por isso, porque a gente não dá ouvido. Não é isso? Eu vou dar uma tradução aqui para meus irmãos e as minhas irmãs. Abra o coração e receba essa palavra, porque vai edificar muito nós. E aí a gente vai prestar atenção aos sinais de Deus. Quando Deus fala, saia daí e vá para ali. Muitas vezes Deus fala assim, a gente quer um sonho, vou dar até um exemplo de mim. Muitas vezes, eu pedia algo para Deus, meus irmãos e minhas irmãs, mas eu não conseguia esperar. E Deus dizia, paciência, filha. No meu tempo, eu vou realizar esse sonho. No meu tempo, eu vou tirar tu dali e vou botar tu aqui. E eu não entendia. Então, eu queria ir para aquele caminho rápido, porque eu queria fazer as coisas com a força do meu braço. E Deus falava, muitas vezes, as bênçãos de Deus tarda a chegar na nossa vida, porque quando Deus manda a gente sair daquele lugar e ir para o outro, a gente não vai, a gente permanece ali, a gente fica, não, eu não vou sair daqui, eu vou ficar grudada aqui, porque eu sei que aqui Deus fala, eu quero te tirar daí, porque eu quero te dar lá na frente o melhor. E muitas vezes a gente, como se diz, né, fica feito um burro empacado. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus, como Deus falou com Abraão, e muitas vezes Deus fala com nós, mas a gente não abre o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou do Nordeste, eu sou do Recife, muitos irmãos não me conhecem, tem muitos irmãos de vários lugares aí nesse canal que Deus preparou para nós aprender a palavra dele. E Deus me trouxe para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo. Mas muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu fui e vim. Vinha para São Paulo, voltava para o Recife. Saía do Recife e vinha para São Paulo. E Deus falava, eu quero tu aqui. É aqui que eu vou fazer a tua vida. Sai do meio da tua parentela lá do Nordeste e vem para cá. Mas muitas vezes eu ficava indo e vindo, indo e vindo. Aí as promessas de Deus tardavam a chegar na minha vida. Por quê? Porque Deus falava, eu quero tu aqui, sai de lá. Foi um dia que eu entendi, meus irmãos, que Deus não me queria mais ali no Nordeste. Me queria aqui em São Paulo. Então, Ele me tirou do meio da minha parentela e trouxe para São Paulo. Cheguei aqui próximo para alguns parentes. Mas Deus disse, esses parentes Ele vai te dar apoio para tu se erguer. E depois tu vai viver para mim. E hoje eu vivo para Deus. Então, eu entendi quando Deus queria me tirar de lá e me trazer para cá. E muitas vezes a gente não entende. Amém, meus irmãos? Vou dar uma tradução para Deus abrir a mente dos meus irmãos quando ele falar, não vai pelo aquele caminho, não é agora, vou tirar tu daí, vou botar no teu lugar. A gente esperar o tempo de Deus também, não passar na frente, como muitas vezes eu passei e tomei cada chicote, ó, e foi peia mesmo no meu espinhaço e doeu, viu, meus irmãos? Quando Deus quer botar um filho dele na prova, Deus bota. Então, por isso que a gente tem que estar com o ouvido bem aberto e os olhos bem arregalados para a gente ouvir a palavra do Senhor quando Ele fala.
Vou dar uma tradução para os meus irmãos entender. Você já teve a sensação de saber que Deus estava pedindo que abrisse a mão daquilo que lhe era família e partisse para um lugar ou uma situação nova? Há muitas perguntas envolvidas. É muitas perguntas envolvidas nesta palavra, não é isso? Será que é Deus quem está me dizendo isso ou estou apenas imaginando? Muitas vezes Deus fala, mas a gente fica duvidando. Será que é Deus ou não é? É isso? E é a dúvida que leva a gente para o abismo. Será que é Deus que está me dizendo isso ou estou apenas imaginando por causa dos meus próprios desejos? Tá vendo? Os meus próprios desejos. O que aconteceria se eu estivesse errada? Se eu não entendesse o que Deus está dizendo, arruinarei seus planos para a minha vida. Muitas vezes a gente não entende o que Deus está falando e as promessas de Deus não chega tão depressa como a gente quer, porque a gente mesmo, nós mesmos, por falta de sabedoria, de entendimento, a gente arruína e atrasa as promessas de Deus chegar na nossa vida, né? Aí para a minha vida, se for Deus quem está falando comigo e eu não fizesse o que estou ouvindo, perderia o que ele preparou de melhor para mim. Muitas vezes a gente perde por falta de sabedoria, falta de entendimento, por teimosia. Porque Deus fala, muitas vezes a gente fecha o ouvido e vai ouvir a voz do outro, né? Então não pode. Coisas que nos atormenta a cada dia deixarão de ser tempestade e se transformarão em uma simples aroar. Não estou dizendo que se tornarão mais fácil, mas que o maior inesgotável de Deus é sua preocupação por nós iluminarão as pressões do dia a dia ou até mesmo conflito em que nós encontramos durante toda a vida. Muitas vezes a gente encontra conflito em toda a vida. Muitas vezes a gente encontra mesmo muitos conflitos. A gente fica se perguntando, se questionando. E Deus fala. Muitas vezes a gente não abre os nossos ouvidos. Coisa extraordinária acontece quando uma mulher confia em Deus. Quando nós, amém, meus irmãos? Quando nós confia no Senhor, tudo fará. Quando a gente confia, quando Ele manda, sai da tua tenda e da tua parentela e segue-me, porque Ele tem coisas boas. Coisas extraordinárias acontecem quando uma mulher confia em Deus. Confia em Deus, irmãos. Não confia no homem, só nele. Receba essa palavra, medite nessa palavra, escute 2, 3 vezes essa palavra para deixar o Espírito Santo tocar no teu coração. E quando Deus vir falar, você estiver atento. Muitas vezes a gente temos que abrir mão de tantas coisas para poder as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, na nossa casa. Amém? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, arrume mais pessoas para ouvir esse devocional, para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Cada dia mais Deus vai nos capacitando, nos ensinando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha proteger, livrar vocês de todo mal e abrir os teus ouvidos e o teu coração para tu ouvir a palavra dele. E quando você tomar alguma decisão, espere no Senhor. Espere para onde Ele mandar, o caminho que Ele te mandar, porque é o caminho reto. E muitas vezes a gente quer ir pelo caminho errado.
e aí nós quebramos a cara. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, fique todos na paz do Senhor Jesus.